Olá, bem-vindos à jornada de inovação sustentável, extensão, empreendedorismo e biorremediação. Meu nome é Kathleen Cardoso, eu sou doutora em Biologia Aplicada à Saúde, mestra em Biociência Animal e graduada em licenciatura em Ciências Biológicas. E hoje vamos dar início à nossa jornada abordando o tema de introdução à biotecnologia e projetos de extensão. Esse evento está sendo oferecido pelo LIBAS, Laboratório de Biologia Aplicada à Saúde, sediado na Universidade de Pernambuco e apoiado pela FACEP. Bom, como é que podemos definir o que é biotecnologia? Pela Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica, é definida como qualquer aplicação tecnológica que usa sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados para fazer ou modificar produtos ou processos para um uso específico. Ou seja, é a utilização de organismos vivos com aplicações tecnológicas, seja na medicina, na agricultura, no processamento de alimentos, na proteção ambiental, né, permitindo sempre a produção sustentável e oferecendo soluções de biomonitoramento, de síntese química, principalmente ecologicamente correta, né, e minimização de resíduos e gerenciamento de uma poluição. A biotecnologia ela é uma área da ciência multidisciplinar e conta com o apoio de diversos segmentos, como a microbiologia, a química, a biologia, a engenharia, a matemática e várias outras áreas que auxiliam no desenvolvimento tecnológico a partir de organismos vivos. E muito do nosso dia a dia devemos à biotecnologia, desde das roupas que utilizamos, dos alimentos que consumimos e da água que tomamos, dos medicamentos que tomamos. E todo esse conhecimento, ele vem de um acúmulo de ideias, de pensamentos e de esforços coletivos e multidisciplinares de muitos. Os grandes marcos da biotecnologia, eles são datados desde a antiguidade, no início dos processos de fermentação voltados à alimentação, né? Com o desenvolvimento da tecnologia, a gente tem, inclusive, o avanço dessa tecnologia para outros processos de fermentação que hoje não são utilizados somente para alimentação, mas para várias áreas, né, como saúde, como sustentabilidade, né, para o agronegócio, enfim. Como a gente pode ver, muito da biotecnologia também está lado ao estudo, né, e avanço nas técnicas relacionadas ao DNA. Então a gente começa lá em 1866 com as leis de Mendel relacionadas à herança genética, né? A primeira vez que o termo gene é utilizado, toda a década de 1900, todo o século de 1900, né, que foi dedicado ao avanço nos estudos relacionados ao DNA. Então, a estrutura do DNA foi descrita, desvenda o código genético, toda a tecnologia do DNA recombinante, e assim vai. Até que a gente a segunda fase, onde a gente começa a sequenciar e clonar o DNA, né? Então, a gente tem bactérias que conseguem produzir hormônios humanos, o desenvolvimento da insulina, vacina contra hepatite B, o primeiro animal transgênico, uma terceira fase, né, que a gente tem plantas transgênicas, a gente tem a tecnologia da reação em cadeia da polimerase, que é muito utilizada ainda, toda a tecnologia de edição genética, a terapia gênica em humanos, a primeira nanopartícula de DNA e a clonagem da ovelha, da famosa ovelha Dolly. E ainda temos, né, a tecnologia de RNA interferente, o sequenciamento do genoma humano, o primeiro sistema gênico sintético de bactérias, né, a primeira planta editada geneticamente usando técnicas precisas de edição, agora em 2004, né, em 2007 a gente já tem, né, o desenvolvimento de uma tecnologia de edição genética tão avançada que consegue identificar etapas específicas no nosso DNA e, claro, a aplicação dessa técnica em células humanas e animais modelo.
Todo esse desenvolvimento tem trazido para a gente, né, como um todo, muitos benefícios em diversas áreas, como, por exemplo, na saúde, na produção de alimentos, na biotecnologia. E quais são as áreas da biotecnologia? Bom, a gente consegue dividir as áreas que a biotecnologia atinge, né, e representa por cores, e a gente vem utilizando essa segmentação. Então, a gente tem a área vermelha, que representa a área da saúde, e tudo que ela inclui, né? Então, a produção de antibióticos, o desenvolvimento de fármacos, de vacinas, novas terapias, ferramentas de diagnóstico. Por exemplo, a gente tem desde terapia para o tratamento de doenças como câncer, até teste de diagnóstico como os utilizados no Covid-19. Já a amarela representa a produção de alimentos, o que inclui processos de fermentação, como a produção de cerveja, de queijos, de vinhos e outros, além do uso de enzimas para a produção e preparação desses alimentos. Então, uma das tecnologias nessa área muito utilizadas são o uso de bioreatores para a produção em larga escala de alguns corantes, feitos através de leveduras ou os adoçantes, como o xilitol. A área azul representa os estudos na área da biotecnologia marinha, que vai utilizar os organismos marítimos, obviamente, e as moléculas derivadas destes para a criação de algum tipo de tecnologia inovadora, como, por exemplo, a obtenção de biomoléculas de algas marinhas que podem ser utilizadas na a, área de biotecnologia voltada à produção de alimentos. Então, além de tudo, a biotecnologia marinha também já é considerada um segmento multidisciplinar, porque consegue gerar tecnologias que podem ser aplicadas em todas as outras áreas da biotecnologia. A gente vai ter também a verde, que de forma geral representa uma aplicação biotecnológica direcionada às plantas, seja na parte da agricultura, com pesquisas em transgênicos, seja no desenvolvimento de novos herbicidas, fertilizantes, e também representa o meio ambiente como um todo, relacionando técnicas de inovação relacionadas a técnicas inovadoras de manejo, né, do meio ambiente, e a Revolução Verde também entra nesse contexto. Já a biotecnologia marrom se refere àquelas tecnologias pensadas para ambientes desérticos ou semiáridos. Um exemplo de suas aplicações é o desenvolvimento de soluções tecnológicas para locais, né, desérticos ou semiáridos, para a criação de sementes resistentes ao calor extremo ou à falta de água. A gente também tem a biotecnologia preta, né, que se refere ao bioterrorismo e desenvolvimento de armas biológicas, mas também a ações de vigilância e antibioterrorismo. Então, é um lado perigoso, obviamente, da biotecnologia, mas que também pode trazer coisas interessantes e ajudar a proteger a população mundial contra atos que podem nos levar a problemas grandes, tanto à humanidade quanto ao meio ambiente. A gente tem a área roxa da biotecnologia, que está representando as patentes e publicações e todas as questões éticas e legais relacionadas a ela. Então, está relacionada às invenções, às áreas de proteção intelectual, né? Inclusive ao nosso Instituto Nacional de Propriedade Intelectual aqui, que é o instituto que rege essa questão no Brasil, né? A biotecnologia branca, que representa a indústria como um todo, então sempre relacionando o uso do organismo vivo, né, como a biotecnologia, para a produção em larga escala, então pensando sempre em escala industrial, como por exemplo a produção de cerveja, né, que é um fruto da biotecnologia branca, já que é um produto que é amplamente comercializado. Então você vê que várias vezes um processo, um produto desenvolvido pela biotecnologia, ele é fruto de mais de uma área da biotecnologia. Então, por isso que a gente sempre frisa que é uma ciência multidisciplinar, né? Porque, por exemplo, a cerveja está relacionada tanto à parte de fermentação, a parte de alimentação e a parte de processos industriais. Então, a gente tem também a biotecnologia dourada, que é uma área em ascensão, voltada à bioinformática e à nanotecnologia, né?
O uso da bioinformática, por exemplo, também pode ser aplicado a todas as outras cores, né? E porque ela vem permitindo o barateamento de tecnologias, de outras tecnologias, né? Assim como uma chegada mais rápida ao mercado. E já a nanobiotecnologia, que também faz parte da área dourada, vem empregando estruturas em escala nano também para várias finalidades. E por fim, a gente tem a área cinza, né, da biotecnologia, que se refere aos cuidados com poluentes, incluindo a biotecnologia ambiental, a conservação e recuperação de ambientes naturais contaminados por meio de biorremediação e tratamento de lixo e resíduos. E por que esses avanços na biotecnologia são importantes? Né? Então, como a gente pode ver aqui em alguns exemplos de artigos que vêm sendo desenvolvidos ao longo dos anos, a biotecnologia ela é importante porque ela traz respostas a desafios globais atuais e emergentes. Então, a gente tem exemplos de biotecnologia sendo aplicada a mudanças climáticas, ao crescimento populacional, à segurança alimentar, à segurança hídrica, à inovação e sustentabilidade e à geração de renda e inclusão social. Então, quando a gente desenvolve um projeto, quando a gente busca uma solução biotecnológica, a gente está tentando resolver alguns desses problemas, né? Um deles ou outros que não citei hoje aqui, mas que emergem como os problemas do nosso planeta, né? Então, sejam problemas relacionados à melhoria de vida, a grupos sociais específicos, ao nosso planeta em geral, a áreas específicas dele, ou ao desenvolvimento de uma tecnologia que venha a melhorar a qualidade de vida ou a aplicação de um outro recurso. Então, além de voltando, né, para nossa definição de biotecnologia, além de ser por meio de um organismo vivo para o avanço tecnológico, também faz parte de uma ciência de avanço voltada para um fim específico. E esse fim é e deve ser sempre, né, a melhora de alguma causa social, né, e não a ciência pela ciência, mas a ciência por nós. Isso, a gente tem também a extensão universitária. O que é a extensão universitária? São ações que promovem a integração entre a universidade e sociedade, ou seja, quem está produzindo conhecimento e para quem o conhecimento deve servir. E essa integração é extremamente importante para que a biotecnologia possa cumprir o seu papel. Isso deve levar à troca de saberes, experiências e práticas. É importante também lembrar que dentro da extensão universitária a gente segue determinados princípios. Um desses, e talvez um dos mais importantes, seja o diálogo, porque o diálogo ele promove a escuta ativa e a colaboração. Porque quando a gente fala de troca de saberes, experiências e práticas, essa troca ela não deve ter um sentido único, né? Porque senão não seria troca. Então não pode ser saberes, experiências e práticas que saem da universidade e chegam à sociedade. Mas deve ser também saberes, experiências e práticas que saem da sociedade e adentram a universidade para que a gente tenha realmente um diálogo, uma transformação mútua, onde todos aprendem e que a gente possa, de fato, estar conectado com essa sociedade para promover o impacto social, ou seja, melhorias reais dentro de uma comunidade. Alguns exemplos de aplicação de uma extensão universitária estão na saúde pública, como, por exemplo, nas campanhas, na prevenção, na assistência, na educação ambiental, com oficinas, com coleta seletiva, com hortas, na agricultura sustentável, com compostagem, com bioinsumos, com técnicas de cultivo, mas não param por aí. A extensão universitária e a biotecnologia, elas têm um ver, né, de alcançar cada vez um público maior e cada vez um público mais amplo, no sentido de diversidade mesmo, diversidade de pessoas. A biotecnologia, por sua vez, dentro do processo de extensão universitária, ela deve estar relacionada à aplicação prática do conhecimento científico, né? Ou seja, a pesquisa que gera soluções reais, como a produção de biofertilizantes,
enzimas para o tratamento de efluentes ou vários outros projetos, né, relacionados à biotecnologia, a coleta e análise de dados reais, então, novamente, sempre em contato com comunidades e seus problemas reais, trabalhar com demandas locais dentro de um ambiente real, como testes em campo, levantamento dos impactos, antes e depois de uma aplicação de um projeto, por exemplo, solução de problemas locais com inovação. Então, sempre priorizar o uso de tecnologias de baixo custo, sustentáveis, acessíveis, pensando em tecnologias que não só possam ser utilizadas durante o processo de desenvolvimento daquele projeto, mas que vão ficar depois dentro daquela comunidade também. Então, por exemplo, a biodegradação de resíduos, o cultivo em solo degradado. Então, coisas que possam não só promover o desenvolvimento de um projeto, mas que também possa ser facilmente agregado a uma comunidade e que aquilo possa ficar. Né? E participação da comunidade como protagonista. Ela não é só beneficiária, mas é parte do processo e deve ser ouvida também. Né? Então, por exemplo, o desenvolvimento de oficinas, capacitações, trocas de saberes, tudo isso aproxima muito mais a gente desse local. Alguns exemplos de projetos de extensão desenvolvidos aqui no Libas, né? Foi, por exemplo, o primeiro curso de biorremediação, também proveniente de um edital da FACEP, né, que teve como objetivo capacitar participantes no uso de soluções biotecnológicas sustentáveis para a biorremediação de efluentes industriais por meio do estudo de aplicações de biofiltros verdes e fungos filamentosos, promovendo a formação técnica e científica através de uma abordagem prática e extensionista. Então, aqui a gente tem algumas fotos de estudantes universitários no desenvolvimento desse curso, né? Muitos deles que ficaram como alunos de iniciação científica no Libas e que hoje são capazes também de falar sobre biorremediação, de aplicar práticas de biorremediação, principalmente contra efluentes industriais, né? Outro exemplo foi o Compete Médio, também vinculado a um edital da FACEP, que teve como objetivo promover o interesse e a inclusão de estudantes do ensino médio no universo científico por meio de atividades práticas sobre o cultivo de fungos e suas aplicações biotecnológicas, incentivando a formação de futuros pesquisadores e mostrando o potencial transformador do conhecimento científico. Então, também com contato dentro de uma comunidade, dentro de escola pública, né, conseguimos conversar com os professores de biologia e de ciências da escola, conseguimos ter esse contato, né, com os alunos do ensino médio, que também demonstraram muito interesse, muita criatividade, e hoje também tem demonstrado interesse na área da biotecnologia, né, e que a gente consegue ver o impacto do desenvolvimento de projetos como esse no mundo real. E agora, né, como parte das nossas boas-vindas, vou apresentar de fato a jornada de inovação sustentável e o que ela trouxe, né? Então, ela também está vinculada a um edital FACEP de 2024, que é o Compete Superior. Esse edital ele tem o objetivo de apoiar jornadas formativas de extensão tecnológica que contribuam para a formação de recursos humanos qualificados em nível de graduação, mediante a parcerias entre instituições de ciência, tecnologia e inovação de Pernambuco, empresas, cooperativas, órgãos de governo, associações e organizações de terceiro setor, com enfoque em desafios tecnológicos aderentes à estrutura produtiva social do estado de Pernambuco. Inserido nisso está a nossa proposta, que é uma extensão universitária e desenvolvimento sustentável, potencializando a educação superior em Pernambuco para desafios regionais com enfoque na biorremediação de efluentes industriais. E dentro dessa proposta está inserida a nossa jornada, como uma jornada voltada para a extensão, para o empreendedorismo e, obviamente, para a biorremediação como tema, né, da nossa proposta. Ela foi desenvolvida no Libas, né, sob coordenação do professor Dr. Romero Brandão, que também coordenou os nossos outros projetos de extensão, né, citados aqui, e que tem um currículo extenso e um grande interesse no desenvolvimento não só da biotecnologia, mas de áreas como a biorremediação e o empreendedorismo. O professor Romero, a quem vocês vão conhecer depois, mais adiante no nosso curso,
atuou, né, participou aí da formação desse projeto com muito carinho, pensando na formação de recursos humanos e na captação desses recursos para que a gente possa desenvolver ainda mais projetos que possam ter um impacto real no nosso planeta e na nossa comunidade. Bom, e como é que funciona a nossa proposta? Atualmente, né, estamos abrindo aí a Jornada de Inovação Sustentável, que é a nossa primeira fase. A jornada é o nosso curso online que vai de 22 de abril a 22 de maio. E vocês conseguem conferir toda a nossa programação, né, nossa página lá. Peço para que fiquem atentos às datas para não perder nenhum das palestras que vão ser disponibilizadas, né? E essas palestras elas servem como introdução a conceitos da proposta, né, da proposta como um todo, e também como fase de captação de participantes. Quem são esses participantes? Não são apenas os participantes da Jornada de Inovação Sustentável. Obviamente, quem participar da jornada e desse curso de introdução a conceitos gerais da proposta, né, voltada em extensão, empreendedorismo e biorremediação, vai ganhar certificado de participante, mas ao final desse curso também será feita uma seleção de integrantes, ou seja, os bolsistas, que vão para a nossa segunda fase da proposta, né? Que vai ocorrer dia 22 de maio, de 1 às 5 horas, via Google Meet, né? Só podem concorrer estudantes vinculados à Universidade de Pernambuco, mas essa seleção desses bolsistas que vão ficar com a gente desenvolvendo um projeto de extensão durante 3 meses, vai nos levar à terceira fase. Então, como eu disse, essa terceira fase tem a duração de 3 meses e a aplicação da proposta, de fato, voltada à biorremediação de efluentes têxteis. Então, repetindo, essa jornada de inovação sustentável faz parte da nossa primeira fase. Quem tiver interesse em participar da seleção, obviamente, ficar de olho na nossa programação para poder participar da fase de seleção, que vai ocorrer dia 22 de maio, e que é direcionada apenas para estudantes da UPE, e os selecionados nesse dia serão chamados para o desenvolvimento da terceira fase. Quem for participar da jornada de inovação sustentável e não for selecionado, vai receber o certificado do nosso curso da jornada. Quem for selecionado, além do certificado do nosso curso, também vai receber o certificado gerado pela FACEP do projeto de extensão. Né? Então, serão selecionados e, posteriormente, o desenvolvimento desse projeto será recebido também esse certificado. Então, uma etapa não tem ligação direta com a outra, né? Apesar de uma depender da outra, elas podem ser completadas individualmente. Então, com isso, quem for participar, quem tiver interesse somente participar da jornada de inovação sustentável, acompanha a nossa programação, participa de pelo menos 75% das palestras e fica de olho quando o sistema liberar o certificado para vocês, certo? Mas quem tiver interesse em participar da seleção, fica de olho também no cronograma, participa das palestras, que esse ponto vai ser levado em consideração, participa do nosso encontro no dia 22 de maio, via Google Meet, e aguarda também o resultado da seleção, que vai ser enviado para vocês via e-mail, postagem no Instagram, enfim, por todos os nossos canais comuns de circulação de conteúdo. E palestrantes convidados. A nossa primeira palestra, que vai ocorrer dia 25, essa semana ainda, né, sexta-feira, 25 de abril, ela trata sobre fungos e processos fermentativos e vem abordando justamente as características dos fungos, né, principalmente aqueles utilizados para fins industriais, seu uso em processo de fermentação, com ênfase na produção de enzimas e metabólitos secundários. Serão discutidos também aplicações na indústria, destacando o potencial biotecnológico desses micro-organismos e soluções sustentáveis. Essa palestra ela vem sendo trazida pelo doutorando em Biologia Celular e Molecular Diego Ramos,
e o doutorando em Biologia Aplicada à Saúde, Pedro Martins. A gente também vai ter uma palestra sobre microalgas e seu cultivo, né, trazida pela doutoranda em Biologia Celular e Molecular, Maria Rafaela Oliveira, e vem trazendo uma introdução ao universo das microalgas, abordando seus principais tipos, morfologia, importância biotecnológica. Serão discutidos também as condições ideais para cultivo, né, bem como as potencialidades na produção de biomassa, pigmento natural, bioenergia. Além disso, a gente vai explorar as aplicações ambientais das microalgas, evidenciando seu papel em tecnologia sustentável e processo de recuperação ambiental. Já com bactérias e processos fermentativos, a gente tem o doutorando em inovação terapêutica, Odimar Brandão, e o graduando em farmácia, Nilson Fernando, que vem trazendo o papel das bactérias em processos biotecnológicos, seus principais gêneros utilizados na indústria, os diferentes tipos de fermentação, né, a discussão sobre o uso estratégico dessas bactérias no tratamento de efluentes e resíduos, evidenciando seu potencial com soluções sustentáveis e ambientais. Trazendo um pouquinho mais sobre a biorremediação, a gente tem o doutor em Biociência Animal, Rafael Andrade, que vai falar sobre efluente, legislação, tratamentos convencionais e a problemática da reutilização da água, que vai abordar os principais aspectos relacionados aos efluentes industriais, começando por sua definição, a legislação ambiental vigente, destaque para a resolução do CONAMA 430, né, e serão apresentados os processos convencionais de tratamento físico-químico e biotecnológico, além de discutir os desafios e a relevância da utilização da água no contexto da sustentabilidade e da gestão eficiente de recursos hídricos. A gente também tem palestras sobre recuperação de resíduos com a mestranda em Biologia Celular e Molecular, Adriana Costa, e a mestranda em Biologia Celular e Molecular, Maria Eduarda Moura, que vai explorar a gestão sustentável de resíduos agroindustriais, abordando sua classificação, origem e desafios associados ao seu descarte. Serão apresentadas estratégias de valorização e reaproveitamento desses resíduos, com foco em técnicas como compostagem e gestão anaeróbia. Além disso, será discutido, né, a integração dessas práticas em economia circular e seu impacto positivo na redução dos danos ambientais e na promoção de soluções mais ecológicas e eficientes. A doutora em biotecnologia, Ana Gabriele, vem trazendo uma palestra sobre bioabsorção e biodegradação de contaminantes industriais, que vem abordando os fundamentos dos principais processos biotecnológicos aplicados à descontaminação ambiental e destacando as definições e diferenças entre eles. Além disso, será discutido os micro-organismos e biomateriais mais utilizados, com foco na remoção de poluentes como corantes, metais pesados e fármacos. Também serão apresentadas aplicações práticas envolvendo o tricoderma, algas e bactérias, evidenciando seu potencial na produção de soluções sustentáveis para o tratamento de resíduos e efluentes. Já o doutor em Ciências Farmacêuticas, Daniel Charles, e o mestrando em Biologia Celular e Molecular, Jamerson Domingos, vem trazendo uma palestra sobre nanotecnologia voltada à inovação aplicada à biorremediação, que vai trazer conceitos fundamentais sobre nanotecnologia e nanomateriais, com foco em suas aplicações ambientais. Serão discutidas as interações desses materiais com contaminantes e seu uso em processos inovadores de tratamento de efluentes, além de discutir os riscos toxicológicos e a legislação emergente relacionada ao tema, palestra, né, é a inovação, propriedade intelectual e escrita científica, trazida por mim, doutora em Biologia Aplicada à Saúde, Kathleen Cardoso, que vai trazer a conexão entre inovação, pesquisa aplicada e proteção de conhecimento, né, e serão apresentados os principais tipos de propriedade intelectual, como patente, software e marca, além das etapas essenciais para o depósito de uma patente, a estrutura de um artigo científico, e compartilharemos dicas práticas de escrita acadêmica, incentivando a transformação da pesquisa em soluções reconhecidas e protegidas legalmente. Por fim, teremos uma palestra voltada para o empreendedorismo e startups, com o doutor em biotecnologia e CEO da Symbioplus Biotecnologia, Dr. Leandro Lins, o doutorando em inteligência computacional e co-founder da iCure, o José William, e a doutoranda em biotecnologia e CEO da FIDPROT, a Maria Eduarda Miranda,
que a palestra vem abordando, né, o empreendedorismo científico, o desenvolvimento de modelos de negócio, estratégias de incubação e aceleração. E como vocês viram, né, teremos a participação de palestrantes vindos da academia e que hoje lideram startups com projetos aprovados por órgão de fomento, compartilhando experiências práticas e inspiradoras. Além de todas essas palestras, também teremos um encontro síncrono online por Google Meet no dia 22 de maio, onde a gente vai finalizar a nossa jornada, né? Abrir para perguntas que ficaram ao longo dessa jornada e também fazer o nosso processo de seleção para aqueles que desejarem participar da terceira fase, né, da aplicação de fato do nosso projeto de extensão. Muito obrigada àqueles que participaram hoje. Qualquer dúvidas, sugiro que contate a gente pelo nosso e-mail, plataforma.libas@upe.br ou diretamente no nosso Instagram, no @libasupe. Todos sejam bem-vindos, que consigam participar ao máximo e aproveitar a nossa jornada. E uma ótima semana. Obrigada.